O Conselho Nacional de Saúde, maior instância de controle social do SUS, é presidido pela primeira vez por uma usuária do Sistema Único de Saúde. O que muda e o que não deve mudar com essa nova gestão? Afinal, quais os rumos do Conselho Nacional de Saúde? O que dá o salto de qualidade é justamente essa participação da sociedade civil, dos prestadores, dos trabalhadores, dentro das instâncias de políticas públicas. Trará uma nova dinâmica, reforçará ainda mais o tema do acesso do atendimento como tema principal e central do Conselho Nacional de Saúde. Você tem de tudo. Você tem conselheiros que vão fazer politicagem, tem conselheiros altamente corporativos, não que você não tenha que ter. Nenhum conselho de saúde, nem o Conselho Nacional, nem os estaduais, nem os municipais, nem os distritais, nenhum deles cumpre ainda o desejo da sociedade. Para conversar com a gente estão no estúdio Ana Maria Costa, presidenta do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, o SEBS, Maria do Socorro de Souza, presidenta do Conselho Nacional de Saúde, e José Eri de Medeiros, conselheiro honorário do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, CONASEMS. E você também pode participar com perguntas e comentários. Entre no nosso site, canalsaude.fiocruz.br e participe pelo chat. Ou, se preferir, através do telefone 0800 701 8122, ligação gratuita. A história do Conselho Nacional de Saúde se confunde com a história do Sistema Único de Saúde, o SUS. Em 1986, a histórica 8ª Conferência Nacional de Saúde criou o SUS e, com ele, a necessidade de tornar legítimo o exercício do controle social. 4 anos depois, em 1990, a Lei 8.142 regulamentou as conferências e os conselhos de saúde como instâncias máximas de deliberação do Sistema Único de Saúde. No mesmo ano, o Decreto 99.438 oficializou as atribuições do órgão colegiado e definiu a sua composição. Usuários, trabalhadores da saúde, prestadores de serviços e gestores conquistaram o direito e a responsabilidade de fiscalizar, deliberar e acompanhar as políticas públicas de saúde do país. Também cabe ao Conselho Nacional aprovar o orçamento da saúde e acompanhar a execução dos recursos aprovados. Outra responsabilidade dos conselheiros é, a cada 4 anos, avaliar o Plano Nacional de Saúde e organizar as conferências nacionais. Eu acredito muito nessa instância do Conselho Nacional de Saúde. Eu acredito muito no Sistema Único de Saúde. E acho que o que dá o salto de qualidade é justamente essa participação da sociedade civil, dos prestadores, dos trabalhadores, dentro das instâncias de políticas públicas. Agora, é claro, cada lugar vai ter, alguns vão ter politicagem, negociação, tudo, mas é um processo. Hoje o Conselho Nacional de Saúde é composto por 48 conselheiros titulares. Dentre eles, 24 usuários, 12 trabalhadores e 12 gestores e prestadores de serviço. Além desta estrutura, o Conselho também conta com uma mesa diretora, composta por 8 membros, e 26 comissões que têm a função de articular políticas e programas para a saúde pública. Você tem de tudo. Você tem conselheiros que vão fazer politicagem, tem conselheiros altamente corporativos, não que você não tenha que ter algum nível de corporativismo, que eu acho que também tem que ter, mas enfim, que esse é o papel de cada um, mas você tem todo tipo de relação dentro do Conselho. Desde a criação do Conselho Nacional de Saúde há 70 anos, a presidência do órgão colegiado sempre foi ocupada pelo ministro da Saúde. Não existia eleição para o cargo, mas em 2006, pela primeira vez, um conselheiro eleito representante dos trabalhadores da saúde assumiu a cadeira do presidente. E no fim do ano passado, foi a vez de um representante dos usuários ocupar este lugar. Maria do Socorro de Souza é assessora de políticas sociais da CONTAG, Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura. O mandato da nova presidente vai até 2015. O ministro Alexandre Padilha disse que sempre foi vontade do Ministério da Saúde passar a gestão do Conselho Nacional para um representante dos usuários. Trará uma nova dinâmica, reforçará ainda mais o tema do acesso do atendimento como tema principal e central do Conselho Nacional de Saúde. A médica e coordenadora da ONG crioula Jurema Werneck
foi secretária executiva do Conselho Nacional de Saúde e já disputou as eleições para presidente do órgão. Ela considera que o maior desafio da próxima gestão é conseguir a união do colegiado em prol da efetivação do SUS. Jurema Werneck ressalta que os novos rumos do Conselho Nacional de Saúde dependem da conciliação política entre os conselheiros. Nenhum conselho de saúde, nem o Conselho Nacional, nem os estaduais, nem os municipais, nem os distritais, nenhum deles cumpre ainda o desejo da sociedade, que é ter um organismo de encontro dos diferentes interesses e necessidades para negociação, fiscalização, criação de novas visões, criação de novas condutas para garantir a saúde da população. Bom, vamos começar então, duas presidentas aqui, né? Uma questão de gênero, a gente marcando o termo presidentas. Primeiro eu queria ouvir de vocês como repercute essa fala final da Jurema, né? Que é os conselhos ainda não conseguem ter realmente, conseguem exercer realmente esse papel de representação social, né? Depois de um pequeno histórico dos conselhos das conferências, depois de algumas marcas de que isto é um processo democrático e fazer democracia, todos sabemos, não é fácil. Como é que repercute para vocês essa fala da Jurema? A Jurema tem razão. Ainda temos um longo percurso pela frente para garantir que os conselhos assumam de fato um papel de representação dos anseios da sociedade. Há muitos problemas que explicam essa situação. Um deles, que é o mais criticado e comentado, é a pouca importância política que os próprios gestores conferem ao processo de participação social dos conselhos. Mas tem razões inerentes ao próprio conselho, que envolve a pouca capacidade de articulação e de fazer política, a baixa representatividade dos conselheiros em relação aos seus representados, a dificuldade dos conselhos entenderem seu papel, sua função enquanto órgãos que participam do processo da gestão e que, enquanto espaço de negociação das diferenças, de negociação entre os setores que ali participam, enfim. A prevalência do sentido de interesse público, de ação coletiva, também é um outro problema. Enfim, há vários e vários estudos e pesquisas que apontam essas grandes lacunas e os grandes desafios em relação aos conselhos, mas nós estamos, sem dúvida, em uma trajetória de crescimento ao longo desses 25 anos, de aperfeiçoamento, e acreditamos que é um processo de construção democrática e essa participação é extremamente benéfica ao Sistema Único de Saúde, ao setor saúde brasileiro. É um processo de aprendizado constante, né? Porque essas instâncias de participação, elas também precisam de capacitação que vão acontecendo ao longo do tempo. Né? E isso tudo um desafio imenso. Como é que é ser presidenta de um conselho neste momento que a Ana marca como um momento de necessidade de crescimento, de importância política? É um grande desafio, Renato, né? Mas eu queria colocar que eu acho que esse desafio não está colocado só para a saúde. Eu coloco sempre que a democracia brasileira ela não conseguiu romper com toda a cultura política da dependência. E enquanto movimento social, né, que essa é a minha origem como usuária de um movimento social que tem uma capilaridade nesse país, eu coloco que a gente também está nesses espaços formais fazendo a luta política por direitos, por cidadania, e uma boa parte dessa luta é necessária fazer nessa esfera pública, que é construir entendimentos, interesses coletivos e, inclusive, colocar o pensamento e as reivindicações da sociedade para incidir na decisão de governo. A gente tem muita clareza que algumas questões que nós, como usuárias, queremos, usuários, como movimento social, a gente tem que ir para dessa esfera e tem que colocar a posição, mas também a gente tem outras formas de fazer a luta política, né? Então, aquilo que também esbarra num limite, né, dessa esfera pública, de construir interesse coletivo que atenda à necessidade da população, que é isso que eu acho que a Jurema traz, né, a dizer, muita coisa o SUS foi construído nesses 25 anos em cima de uma base já historicamente também muito delimitada ou muito demarcada. Alguns processos de mudança realmente já deveriam ter acontecido e não aconteceram. E na nossa gestão,
Eu acho que o que é que muda? Eu acho que muda o fato de a gente ter 3 anos primeiro na presidência. Isso ajuda a gente a planejar e ajuda a gente a definir prioridades. O outro aspecto é que, de fato, sendo usuária, a dimensão do acesso ela ganha força. Né? É lógico que ser trabalhador tem uma prioridade na sua agenda política, ser gestor tem uma prioridade de trazer para essa esfera a sua agenda política. E ser usuária tem sim uma diferença e o acesso para a gente, né, com qualidade, com atendimento humanizado, isso faz diferença para a gente sim. Eu quero pegar justamente esse final da sua fala para trazer uma fala da Sônia Fleury, do SEBS também, que ela é o seguinte: acho que nós temos que baixar a bola do controle social para o nível do usuário, para o nível da unidade onde as pessoas sofrem, onde são desrespeitadas, e não ficar só no nível da política do sistema. Esse é um grande desafio para os conselhos, não só o Conselho Nacional? Renato, eu vejo assim, vamos dizer que nós temos 2 cenários, eu vejo como 2 cenários. O primeiro cenário desse processo se chama a redemocratização do país, onde é inserida, então, a nossa reforma sanitária brasileira num período do avanço da democracia no país. Então, nós temos um processo, um cenário de redemocratização, onde nós utilizamos a reforma sanitária para um debate da cidadania. O outro cenário é o cenário da democratização do Estado brasileiro. E dentro dessa democratização do Estado brasileiro, eu vejo 3 grandes pilares. O primeiro é a reforma assistencial da saúde, que é um aspecto da reforma sanitária brasileira, assistência à saúde. A outra é a cidadania, que é esse processo dos movimentos sociais, dos conselhos, da sociedade organizada, a se apropriar do Estado brasileiro. Então, o direito da cidadania, esse é o segundo pilar. E o terceiro que eu vejo, que é fundamental nesse processo todo, foi a descentralização do processo. Se nós estivéssemos ainda num processo centralizado, nós não teríamos os grandes avanços que eu considero que tem no país. Eu sou mais otimista, eu acredito que o movimento social ele tem dado respostas, os conselhos eles são uma realidade no país, então quem é um pouco mais de experiência, mais antigo no processo, conhece o que era antes e o que era hoje. Os mais jovens são mais, por natureza, mais, como é que se diz, mais críticos e não conheceram o que era o antes. Então nós que tivemos o privilégio de conhecer o antes e o agora, sou mais otimista com esse processo da democratização do país através de um dos movimentos que é a questão do direito da cidadania. Porque a gente que é um pouco mais antigo pegou um tempo em que essas coisas não existiam. Né? Em que democracia era quase um perigo falar dessa palavra. Então, por exemplo, esse é o processo. Quer dizer que nós estamos discutindo e a 14ª coloca um aspecto fundamental na minha atuação. É a democratização do Estado brasileiro. O Estado brasileiro tem que ser democratizado, não é redemocratizar, é apropriar-se do bem público pelo cidadão. É isso que eu acho que está em debate nesse momento. Aliás, e Ana fala sobre isso, você falou sobre isso no início também, nessa dificuldade desse diálogo do Conselho com os governos. Não, e o próprio projeto do SUS é um projeto de democratização da sociedade brasileira. Eu acho que isso é importante. O SUS, um dos documentos precursores do pensamento da reforma sanitária, diz justamente sobre a questão da saúde como uma questão para a democracia, o direito à saúde posto como uma questão para a democracia. E, de fato, é isso que o Eri comentava, o projeto do SUS ele vem no bojo de uma necessidade de uma reforma de Estado, de uma mudança do modelo de Estado, que, lamentavelmente, não se processou dentro daquela perspectiva de um Estado realmente aprofundado na sua democracia, com políticas sociais que garantissem direitos sociais, enfim. Nós tivemos uma guinada nos anos 90 que descamba pelo lado mais neoliberal, da redução do papel do Estado, e o Conselho e o processo de participação social acabou tendo um papel muito importante de resistência e de contraponto a toda essa tendência de esvaziamento do papel da esfera pública. A partir dessa guinada
dos anos 90, uma reflexão que vocês tiveram numa primeira reunião também foi sobre que SUS o Conselho pretende, pode, quer defender. Né? O que de uma certa forma já se abandonou em termos de utopia ou não, né? Para definir realmente pelo quê? Por que SUS esse Conselho luta? Eu queria considerar a expressão que a Sônia Fleury traz para reflexão, né, entre a política pública, né, o direito constituído, a política pública, o serviço ofertado e a necessidade da população. Eu acho que esse é o exercício constante que a gente faz. Numa esfera nacional, a gente analisa, formula, acompanha a implementação, a execução da política pública. Mas isso tem que estar muito conjugado com o serviço ofertado e com a expectativa da população. E acho que muitas vezes a gente faz, a partir do lugar de cada um dos segmentos lá representado, né, para você articular essa dimensão, a concepção da política, o serviço ofertado, que é aquilo que se materializa no dia a dia, e a satisfação da população, né, nessa esfera nacional, há um esforço, muitas vezes, de integrar e articular esses componentes. Então, eu acho que o esforço que a gente precisa fazer, e aí é o debate que a gente faz, né, o projeto de saúde, o projeto de SUS, ele permanece. Agora, a gente também sabe que esse projeto, mesmo nos anos 80, anos 90, ele hoje ainda é muito atual, mas no processo político, a estrutura ou as condições políticas, elas não foram tão alteradas assim. Então, a questão do subfinanciamento, né, da necessidade dos profissionais de saúde para a rede pública, né, garantindo prioridade. Toda uma rede instalada, se você for olhar desigualdades regionais e olhar hoje a realidade do país. Né? A gente ainda tem uma concentração muito no sudeste, no sul do país, e outras regiões extremamente ainda defasadas, com a rede muito pouco estruturada. Nós temos dificuldades ainda de pesquisa, o Brasil continua muito dependendo, né, de medicamentos, de inovações tecnológicas muito vindas de fora. Então, tem questões que não foram resolvidas, que são estruturantes. E quando a gente se desafia que SUS é esse que a gente quer, eu acho que o projeto de SUS, para mim, é o mesmo. O projeto de SUS é o mesmo. Agora, eu acho que teve aspectos que ganharam uma relevância, por exemplo, a questão da equidade. Né? São sujeitos com necessidades que colocam para além daquilo que é possível ofertar como uma oferta de serviço. A gente quer, na verdade, garantir outras necessidades para além do serviço ofertado. Renata, eu acredito, inclusive, de que nós, não que o que a Sônia fala, eu acredito ao contrário, eu acredito que nós temos que ampliar o leque da participação de toda a sociedade, independente do que ele representa. Nós não podemos fazer só um controle popular. Nós precisamos fazer um controle em que a sociedade, aquele privilegiado que tenha mais conhecimento, reconheça o conhecimento popular, mas ele tem que estar junto, separado. Ele não vai ter esse entendimento da reforma que nós estamos querendo fazer no país. A saúde é um patamar em relação aos demais segmentos da sociedade, do governo, e foi o único que conseguiu chegar na ponta. Nenhum outro segmento do governo federal conseguiu ter a referência como nós temos estadual e municipal em todos os municípios do país. Eu estive, para você ter uma ideia, num município na fronteira da Colômbia e do Peru, chamado Atalaia do Norte. Chega lá, eu encontrei a secretária municipal, eu encontrei o conselho municipal na divisa com o nosso país, na Colômbia e do Peru. Quer dizer que é uma expressão do Estado brasileiro presente. E qual o outro que tem isso? Qual é a reforma que chegou a isso aí? Acabaram se pautando pelo andamento da saúde, né? Vários setores foram buscar na saúde maneiras mas não a participação da sociedade. Por exemplo, nós temos um embate que nós estamos fazendo e que a sociedade tem que se apropriar mais, é a questão, por exemplo, do MEC. O MEC ainda está fechado na sua instituição no ponto de vista somente cultural, do ponto de vista da formação da titulação. Não, nós defendemos a integração do processo da sabedoria popular, da participação da comunidade para discutir qual vai ser, por exemplo, a grade curricular do médico que vai trabalhar para nós. Qual é o dentista que nós estamos querendo que trabalhe para o SUS. Mas eu queria comentar, eu acho que talvez aprofundar nesse comentário da Sônia, porque quando ela diz que o que deve prevalecer na prática do Conselho
é o mesmo que deve prevalecer na prática dos profissionais que estão na ponta do serviço, na gestão, que é a lógica do usuário, a necessidade do usuário. Esse é o sentido maior de existência do Sistema Único de Saúde. Então, é isso que nós temos que lembrar, que o Conselho, a função do Conselho é melhorar, criar espaço de negociação sobre as necessidades dos usuários. Então, isso é uma mudança revolucionária, porque nem sempre gestores e trabalhadores constroem ou buscam no Conselho uma ação política nessa perspectiva. Normalmente, cada um vai lá para defender o seu que fazer ou as suas necessidades imediatas como trabalhadores, e aí são outros espaços políticos que ele tem para proceder esse tipo de negociação, não é? A gente tem um depoimento do Arthur Custódio, do Mohan, que vai nesse sentido que você está colocando, então vamos aproveitar para trazê-lo também aqui para a gente. Uma questão fundamental para se discutir no Conselho é como fazer com que os processos eleitorais das presidências não interfiram no papel do Conselho, e mais do que isso, não seja dado um papel maior ao presidente do Conselho do que o próprio colegiado, que não desvalorize o colegiado, né? Muitas vezes o Conselho se prende naquela eleição daquela pessoa e acha que aquela única pessoa que foi eleita pode mudar todo, desmerecendo todo o papel do colegiado. Então, acho que uma análise a ser feita é como que a gente pode trabalhar os conselhos de forma que eles pensem em valorizar cada vez mais cada conselheiro e o colegiado como um todo. Eu me identifico muito com a fala do Arthur, porque mesmo tendo concorrido à presidência do Conselho Nacional de Saúde, eu sempre defendi, né, que a gente tivesse, como nessa esfera, e sem um colegiado tão plural, outros processos eleitorais, né? Sempre apostei numa mesa que tivesse atribuições. Há uma crítica, porque a gente não pode reproduzir essa forma de organização semelhante a entidades. Agora, concordo também que a responsabilidade ela é coletiva. E agora, tem uma preocupação. Nós somos conselheiros, conselheiras, mas nós representamos organizações da sociedade. A gente tem um projeto político que nos orienta. Então, mais do que socorro, é socorro que é representando o segmento dos usuários, indicada, né, por uma entidade que tem um projeto que defende o SUS, que é a Confederação dos Trabalhadores na Agricultura, a CONTAG. Então, nós estamos lá como conselheiros, conselheiras, mas nós temos projetos e nós temos uma agenda política que deve incidir nessa esfera também, porque é uma correlação de disputa e uma correlação de forças. Sem abandonar jamais o que a Ana falou, que é o objeto, motivo, o objeto do Conselho como um todo, né? Como um todo, e o fim, o último, que é atender a necessidade da população. Então, como segmento de usuário, nós somos a maioria. O que significa ser 50% de representação? É a maior voz e o sentido de ser Conselho Nacional de Saúde. É a voz da população dizendo para o Estado organizado, né, e os outros entes a necessidade e o papel do Estado em atender essas necessidades. A própria composição já demonstra isso. Essa Por que nós lá temos indígenas, mulheres organizadas, população LGBT, população rural, população das patologias, né, pessoas convivendo com AIDS, pessoas com deficiência? Então, essa diversidade do sujeito, né, e a garantia do direito para o exercício da cidadania é o que está colocado nessa esfera como sendo um interesse mais prevalente. Mas eu queria comentar essa observação do Arthur em relação a essa concentração de poder no presidente. De fato, o presidencialismo ele tem esse vício de origem, né? Ele gera naturalmente, porque a imposição do presidente, a presidenta e tal. Então, eu acho que nós precisamos de avançar no sentido de uma mudança mais radical no processamento e no funcionamento dos conselhos em geral. E abolir, nós já discutimos sobre isso, abolir a figura do presidente no sentido de, em prol de uma gestão mais colegiada. De fato, o Arthur tem razão. O pleno, ele é a representação máxima. Nada deve impor, do ponto de vista político,
às decisões que são tomadas pelo Pleno. Mas essa tendência natural de concentração de poder, há um estudo, inclusive, da professora Soraya Cortes, lá do Rio Grande do Sul, que ela mostra claramente como se distribui espaço de poder no interior do Conselho, numa determinada época, que esse estudo foi feito no meados dos anos da década passada, e ela mensurou os setores onde mais se acumulavam falas, decisões, representações, ou seja, poder no Conselho. E não era nos usuários. Né? Apesar era entre... do número, da quantidade. Exatamente. Isso mostrava claramente que estava entre os aliados do então da presidência, né? E associava ao espaço do presidencialismo como modo de funcionamento dentro do Conselho. Eu vejo assim, nós já no Rio Grande do Sul, desde a década de 86, 88, quando nós criamos o Conselho Estadual, nós já não trabalhamos com o presidente, nós sempre trabalhamos com uma mesa diretora em que tem função dentro da mesa. Até porque onde tem presidente ou presidenta, deveria ter um vice, um secretário, um tesoureiro. Então, no Rio Grande do Sul, o Conselho Estadual reproduz já na década de 90 essa questão da democratização da presidência. Que isso reflete, por exemplo, a unidade máxima nossa é o Conselho Nacional. Se o Conselho Nacional utiliza a questão do presidente, isso reflete em 5.600 municípios. Então, essa é uma referência que ela precisa ser mais radicalmente quebrada para quê? Para que seja democratizada a discussão do poder instalado no Conselho. E eu acho que isso é fundamental, esse novo processo que nós estamos caminhando agora, de uma gestão não mais de um ano, e sim uma gestão de 3 anos. Então nós temos um grupo eleitos e indicados que vão ter, através de um planejamento, 3 anos para colocar em prática uma discussão que a sociedade está esperando. Eu queria considerar que a gente reproduz numa esfera da sociedade, né, por dentro da estrutura de Estado, a gente termina reproduzindo também um formato institucional muito semelhante ao do próprio Estado. Era isso que a gente conversava no debate, inclusive, eleitoral e do planejamento. Então, tem a figura da presidência, né? Tem o voto, é muito voto, né? Os consensos nem sempre são possíveis. A gente tem, então, a reprodução um pouco como é que funciona o legislativo, como é que funciona o executivo, e a gente tem que... E aí não só uma esfera como essa reproduz esse formato institucional, mas muitas entidades também. Até os clubes de futebol reproduzem um pouco a figura da presidência, da vice-presidência. É cultural, né? É muito cultural nesse nosso país, né? Há um certo autoritarismo estatal, alguma coisa nesse sentido. Então, ousar fazer diferente tem que ter um entendimento de que isso é democratizar, e democratizar, responsabilizar também, é dividir responsabilidades. Né? Se a mesa ela tem, ou o pleno é supremo, e a mesa ela tem uma horizontalidade, isso implica que todos têm a mesma responsabilidade. Então, né, é uma coisa que também atribui ao outro a mesma condição de responder e assumir responsabilidades. Então, eu acho que isso para a gente é bem melhor. Agora, é um processo realmente que a gente tem que fazer o debate. Nesse sentido, né? É que a gente sempre está falando de poder, né? Tanto o poder, como que o poder, como o poder dialoga, passa dentro da instância do Conselho em relação às outras instâncias de poder, né? Para até a gente conseguir responder o que pode um Conselho Nacional de Saúde. Isso e a questão do corporativismo, que aparece sempre em críticas, é o que a gente vai ver no próximo bloco. O Sala de Convidados vai fazer um breve intervalo, não sai daí, a gente volta já. Sala de Convidados está de volta, conversando sobre os rumos do Conselho Nacional de Saúde. Nossos convidados são Ana Maria Costa, do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, o SEBS, Maria do Socorro de Souza, do Conselho Nacional de Saúde, e José Eri de Medeiros, do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, o CONASEMS. Tem aqui uma questão, já vou trazer a participação dos nossos espectadores. Neilton Lima
de Nova Friburgo, Rio de Janeiro, ex-participante dos fóruns de controle social, diz o seguinte: o projeto neoliberal postado no governo Lula-Dilma ocupa espaços cada vez maiores no SUS, elaborado e edificado pelas forças populares e dos trabalhadores, avançando midiaticamente na desconstrução de seus sustentáculos, que foram o controle social e a democracia participativa, que hoje chafurdam nas benesses oferecidas pelo braço oficial. Que compromissos podemos ter do Conselho Nacional no que tange ao enfrentamento deste paradigma social instalado no seio dos movimentos sociais? O que falar então das OSs, das UPAs, do descompromisso com os trabalhadores do SUS? Cabe uma pergunta: legitimar o descompasso ou voltar para as lutas populares? Aí eu vou até colocar um outro comentário aqui que foi feito sobre a sua primeira fala, Ana, que é o seguinte: os gestores dão pouca importância às instâncias de controle social porque os conselheiros não se comportam como deveria. Ou seja, é na base do eu finjo que te respeito e você o mesmo a mim. Falta movimento ao movimento social. Eu já vejo diferente. Eu acho que é uma construção do próprio movimento da sociedade, a redemocratização do país. Não dá para generalizar que gestor não participe. Nós participamos ativamente no país, tanto do ponto de vista da 8ª Conferência, das leis orgânicas de saúde. Se alguém ler a Carta de Porto Alegre de 89, ela reflete os principais artigos da Lei Orgânica de Saúde da 8080. Então, existe comprometimento da gestão, sim. Agora, existem da sociedade gestores que não são comprometidos, como também tem usuários, como também tem trabalhadores que não são comprometidos com as ideias que nós defendemos. Nós defendemos um SUS público, universal e que tenha um atendimento de qualidade e acesso para a população. Essa é a nossa defesa da nossa entidade e do grupo que congrega nós. Mas claro que isso não é os 5.600 municípios, até porque o país por exemplo, ser plural passa por aí, né? A pluralidade tem que ser conquistada do ponto de vista da pluralidade. De 5.600 municípios, de 27 governos estaduais e um governo federal. Nós temos uma federação e isso tem choques, inclusive, do ponto de vista da atuação governamental de governo e não do Estado brasileiro. Então essa é uma discussão boa de se fazer. E assim como nós temos interesse... Não dá para deixar fora alguém. Como nós temos interesse na construção do SUS, tem muita gente que tem interesse na desconstrução do SUS. Lógico. Isso é concreto e é forte também, né? Sim. Há muito poder também nessa desconstrução, né? Mas eu queria comentar o comentário do Neilton. Eu acho que é importante porque ele toca num aspecto muito interessante da relação dos movimentos sociais com os governos, né? De fato, nós temos vários estudos que mostram isso e vários pensadores que já identificaram que houve um grau de despolitização muito grande dos movimentos sociais com o advento do governo do PT, que é um governo de cunho popular e, naturalmente, por uma possível identificação de lideranças com pessoas que passaram a atuar no interior do governo, isso, de fato, criou uma relação que ela não foi favorável a um embate político que é necessário para garantir os interesses da sociedade, não é? Isso contribuiu muito para essa despolitização e para a desmobilização, de alguma forma, também. Mas eu acredito, entretanto, que esse processo está, nesse momento, numa reversão. Se você vê hoje a posição da CUT em relação ao governo, já mantém um nível de independência, já mantém um nível de autonomia crítica que é necessária à prática política. E outros movimentos sociais também que têm tido uma ação muito mais independente. Esse evento agora recente que envolveu a Marcha das Centrais. A Marcha das Centrais, o debate que houve no Conselho na semana passada com o ministro, que foi convocado para discutir com o Conselho Nacional de Saúde o possível aumento de subsídios aos planos privados de saúde,
nós tivemos uma belíssima aula de democracia dos movimentos sociais, todos que tiveram uma posição absolutamente autônoma. Eu observo isso como uma retomada de uma prática política positiva, não só no âmbito da saúde, mas no âmbito do Estado brasileiro. Eu queria... É possível, Renato? Não, tranquilo. Só pra gente, depois a gente chama a Jurema, para a gente contemplar essas participações, mas a gente volta para te ouvir. Tranquilo. Muitas vezes no Conselho, quando se estava debatendo uma pauta, por exemplo, de interesse das pessoas que têm alguma doença crônica, tinha gente que saía da sala porque achava que isso não era importante, porque não falava de uma causa corporativa, não falava de uma causa da gestão. Na verdade, fala da vida das pessoas, da possibilidade de saúde, de lidar com o sofrimento cotidiano, de enfrentamento do risco de morte, e as pessoas saem da sala porque acham que isso é uma causa menor. No dia que esse tipo de relato, esse tipo de fala for a protagonista da ação do Conselho, eu acho que assim o Conselho vai se aproximar um pouco mais da sua tarefa e da sua obrigação. Eu acho importante a fala dela, porque ela traz muita coisa que já foi colocada aqui, né? Dessa importância do quais os rumos, para que serve um conselho, né? Não perderia a oportunidade de mandar um beijo, né, para a conselheira Jurema, né, e uma liderança importante também para o segmento dos usuários, o movimento de mulheres e o movimento negro. Mas queria colocar o seguinte, eu também, e a minha fala vai nesse sentido, eu acho que a gente tem uma luta clássica colocada na relação Estado-sociedade, que é a relação capital-trabalho. E isso termina muitas vezes, por exemplo, o debate das OS, o debate das fundações de direito privado, ela é de interesse de todos nós, mas ganhou um argumento muito corporativo trazido pelos trabalhadores, que é a precarização da relação de trabalho. Mas nós discutimos na condição de usuários, sim, questionamos fundações, OS, esse processo de terceirização e privatização, porque, na verdade, o Estado relega, né, a um terceiro ente atribuições próprias do Estado e que nós, como sociedade, não temos poder de incidir, né? Então, a gente tem perdas com isso. Fica comprometida a integralidade do serviço ofertado, fica comprometido o controle social das ações e dos serviços prestados, mas a ênfase trazida nesse debate, por exemplo, era uma ênfase da relação capital-trabalho no viés dos trabalhadores. Então, isso que a Jurema traz, eu concordo totalmente, é a luta de classe que a gente traz naquela esfera, né, e a gente tem que ter alguns cuidados, porque a gente está ali com interesse público, não interesse só, né, do nosso segmento, ela é trazida de uma outra forma. Por exemplo, dizer que o Estado precisa atender a necessidade da população com o SUS forte, com o SUS público, com o SUS universal. Então, não é menor essa luta e não é menor essa agenda. Acesso não é desqualificar e não politizar o debate, né? E uma outra coisa... Até porque o SUS é para isso, é para garantir, né, materializar esse direito. Um outro aspecto dessa conversa nossa, né, em relação à autonomia dos movimentos. Eu acho que em determinado momento, por muitos de nós termos construído partidos de esquerda, né, ficamos entre duas coisas. Eu acho que a vanguarda era muito, a vanguarda de construir, de pensar projeto de sociedade foi muito atribuída aos partidos políticos. E os movimentos sociais, eles tiveram, de certa forma, um papel secundário nos anos 80 e nos anos 90. A gente vem reconhecendo e vem afirmando que projeto de sociedade não é uma atribuição para ser pensada só por partido, é também por movimento social. Então, eu acho que a gente tem no mesmo patamar hoje de representação e legitimidade para discutir projeto de sociedade. Segundo, eu acho que a gente também confundiu um pouco esse projeto de sociedade com o projeto de governo. Né? Então, ao assumir partidos de esquerda, sobretudo partidos trabalhadores, que teve uma importância histórica na democracia brasileira, em determinado momento, primeiro que não era só o projeto de um partido, né? É um projeto de governo que estava sendo e está sendo implementado. E ele nem sempre é o mesmo projeto que a sociedade defende. Tem contradições, porque tem disputa também dentro da esfera do Estado. Então, eu acho que até a gente compreender toda essa complexidade e retomar nossa posição, né, de protagonista do processo político, é uma coisa. Acho que a outra é essa capacidade de crítica, porque ser governo dá um poder de informação, de decisão, e a gente, enquanto sociedade, nem sempre tem todas as informações, nem tem toda a condição política de ir para o embate. Isso não significa cooptação,
né? Por exemplo, como a Ana trouxe, essa agenda que foi tratada na reunião passada do Pleno, nós com muita autonomia colocamos para o governo Dilma, não só para o ministro Padilha, o recado da sociedade. Nós somos contrários a qualquer iniciativa nesse sentido de transferência direta para apoiar mais o setor privado, porque isso inclusive pode enfraquecer outras medidas importantes que esse mesmo governo, né, lançou para fortalecer o Sistema Único de Saúde. São medidas importantes, embora ainda insuficientes. Então, paralelo e concomitante a isso, poderia enfraquecer. Eu acho que isso cai naquele debate primeiro do qual é o SUS que nós queremos, né? E nós não queremos um SUS, um sistema que não seja baseado nos princípios do sistema único e que não seja único. Nós não queremos ser um sistema secundário ao sistema privado e nem um sistema que vá dar apoio ao sistema privado, porque essa ampliação do acesso da população da chamada classe C aos planos privados vai incidir em muitas perversidades para o Sistema Único de Saúde, porque nós sabemos que o que está sendo vendido é um pacote de ilusões e que essa população vai naturalmente recorrer ao SUS para resolver os seus problemas de saúde. Nós queremos, de fato, radicalizar na universalidade e, para isso, nós precisamos de romper com dificuldades que estão se cronificando e impedindo o avanço do Sistema Único de Saúde. Uma delas é a questão do subfinanciamento. E nós não podemos deixar de lembrar o engajamento do Conselho Nacional de Saúde numa campanha contra o subfinanciamento e pela garantia dos 10% das receitas brutas da União para a saúde. Renata, eu queria fazer 2 comentários sobre a questão dos movimentos sociais institucionalizados. Isso nós pensamos, nós que eu digo o movimento todo sanitário brasileiro. Então, ele é institucionalizado, faz parte, está na lei. Então, os movimentos sociais não estão agregados ao governo, são institucionalizados. O Conselho Nacional pertence a uma gestão de governo. Agora, os seus integrantes não pertencem ao governo. Nós pensamos assim, se tem que ter um novo movimento, nós estamos discutindo isso no Conselho, na qual nós estamos falando que é a repolitização do setor. Qual é o novo caminho que nós podemos ter para a participação da sociedade? Eu não vejo que seja o partido, eu vejo que é governo. Os governos fazem parte desse processo, que nós pensamos assim. Fomos nós que lutamos pelos conselhos, fomos nós que lutamos pela lei. Agora, se queremos ampliar esse processo, eu acredito que está havendo um momento, que é o segundo comentário que eu queria fazer, que é sobre essa grande manifestação que houve das forças sindicais. Se os sindicatos agregarem o processo social e não somente uma questão legítima da categoria deles e pensar na questão da cidadania e da sociedade, nós temos um momento de repolitização daquele processo antigo nosso, quando houve um grande pacto e não uma força sindical, uma força dos sindicatos, não a força sindical, trabalhando legitimamente pela sua categoria. Aí entra a questão dos planos, entra a questão, todas as outras componentes que fazem com que os sindicatos ficaram mais sindicatos do ponto de vista do trabalhador e não vendo a sociedade como um todo e com o rumo da mudança do processo, inclusive, democrático do país. Parece que isso aparece sempre como um grande desafio, né? Acho que é um momento, eu acho que esse é um momento e o Conselho, através dessa nova direção, desses 3 anos, tem um papel fundamental nesse processo. Como é que eu equilibro quem eu represento, né? E as grandes discussões que pertencem a todos. Isso, né? Aí. Essa medida, que é uma medida de discussão política importante. Né? No fundo, o que está em disputa é um projeto corporativo ou um projeto societário. Isso aí. Exatamente. Francisco Batista Júnior também traz a sua contribuição para a gente. O Conselho Nacional está cheio de conselheiros que já têm 2 mandatos, não exatamente como titulares. Um mandato como titular, outro como suplente, 2 como suplentes, que têm assento no Conselho Nacional de forma ilegal. Acho, inclusive, que isso pode valer, deve estar valendo para o próprio presidente que foi eleito. A presidente do Conselho Nacional de Saúde, que tem uma relação razoável, se eu não estou enganado, ela já tinha 2 mandatos de suplente do Conselho Nacional de Saúde.
Então estaria legalmente impossibilitada de permanecer no Conselho. E há um outro aspecto a ser considerado. A presidente do Conselho Nacional de Saúde, ela não é dirigente da entidade que ela representa, ela é funcionária, ela é trabalhadora da entidade que ela representa. Tudo bem, alguém pode dizer, mas não há nenhum empecilho legal, nenhum impedimento legal de um funcionário da entidade representá-la. É verdade, não é um impedimento legal, mas é um impedimento ético, é um impedimento político. Quem deve representar a entidade no nosso entendimento é o dirigente daquela entidade, ou alguém que faça parte da base daquela entidade. Acho que esse debate, né, da representação e da legitimidade, ele não tem um embasamento legal meramente, né? Primeiro dizer que eu estou autorizada a representar essa categoria e essa entidade pela sua direção e pela categoria que essa entidade representa. Então, a minha legitimidade ela tem que ser reconhecida, né, pelos sujeitos que eu estou lá representando. A minha legitimidade é pela direção que me autoriza a representar, né, os segmentos rurais. E uma outra coisa é de que a legitimidade é do projeto político que a gente defende. Então, independente de eu ser funcionária ou assessora ou dirigente, o que legitima a CONTAG é o projeto que ela defende de sociedade e que inclui a saúde pública e que inclui o SUS. E dizer que exatamente a CONTAG ela tem uma base que é praticamente 100% dependente do Sistema Único de Saúde. Nós, diferente de muitas centrais, de muitas entidades sindicais que colocam a defesa do SUS muito mais no viés, né, dos trabalhadores, da vinculação da relação com o trabalho, nós defendemos como política pública. Nós defendemos, né, de uma necessidade premente da nossa categoria. Então, uma outra coisa que eu quero colocar da ilegalidade ou não, todo o processo eleitoral é baseado no cumprimento do decreto e da resolução 453. Né? A gente pediu um parecer à assessoria jurídica do Ministério da Saúde. Agora, e eu sou pela democracia. O que é que a gente defende no Conselho? E o que é que está hoje assegurado do ponto de vista legal? São 2 mandatos consecutivos como titular. Eu entrei como suplente para a gestão de 2007, só assumi a titularidade em 2010 e agora, né, mantenho a titularidade. Então, inclusive, eu sou extremamente crítica que a gente passe muito tempo, ainda que a entidade tenha legitimidade no processo eleitoral para isso, mas que nós, conselheiros, não sejamos conselheiros de carteirinha. Né? Então, eu não estou contradizendo com o discurso, há um embasamento, né, do ponto de vista do decreto que legitima isso, assim como as outras entidades. Então, para mim, isso ainda resta um pouco da disputa política, né, que foi feita e trazida no processo eleitoral, que eu acho que não vale a pena aqui resgatar. E que já foi colocado, inclusive, como crítica, que esse não deve ser o maior peso, o maior valor, o debate de como que as coisas se dão, e sim esse debate para o que a sociedade necessita. E o que o Arthur já trazia na fala dele, Exatamente. Né? Passou o processo eleitoral. Virão outros. Luiz Odorico Monteiro participa também conosco. Esse é um momento importante na vida do Conselho, que nós temos pela primeira vez a presidenta do Conselho, uma mulher, representante da classe trabalhadora do campo e usuária do sistema. Então, essa, por si só, representa o empoderamento dos usuários do sistema, o empoderamento das mulheres e, sem dúvida nenhuma, dentro de um processo democrático de disputa do Conselho, onde o Conselho Nacional de Saúde tem se firmado a cada mês, a cada reunião, uma instância deliberativa do SUS, analisa, debate os grandes problemas do SUS, inclusive analisando a conjuntura permanente do sistema. E, sem dúvida nenhuma, hoje, com a Lei Complementar 141, o controle social sai fortalecido, porque a obrigatoriedade da aprovação por parte dos conselhos municipais de saúde, dos planos municipais de saúde, a aprovação dos conselhos estaduais de saúde, do plano estadual de saúde, e a aprovação por parte do Conselho Nacional de Saúde, do Plano Nacional de Saúde, bem como os respectivos relatórios de gestão dos municípios, dos estados e do Ministério da Saúde, reforça o papel deliberativo sobre as políticas de saúde do Conselho Nacional de Saúde.
Essa questão, que a gente infelizmente tem que terminar o programa, mas eu queria ouvir rapidamente cada um de vocês sobre essa questão do que pode um conselho. A gente falou aqui da necessidade de equilibrar o corporativismo com as verdadeiras necessidades do SUS, como uma política pública de todos, e agora ele traz a questão do reforço desse papel deliberativo. Mas na opinião de vocês, até que ponto o conselho realmente tem poder? Bom, eu acho que o papel deliberativo ele não se resume a essa função de aprovação dos planos, dos respectivos planos municipais, estaduais ou nacional de saúde. Eu acho que o Conselho ele tem que buscar aprofundar a sua função deliberativa e um papel mais proativo na formulação das políticas propriamente dita, numa intervenção mais ativa nesse processo, tanto do ponto de vista da relação com o Executivo, mas especialmente com o Legislativo. Ele deve ser um espaço de produção de propostas para o Legislativo também, até porque é na esfera do Legislativo que são gestadas dezenas de leis que nem sempre apoiam e aprofundam o Sistema Único de Saúde. Aliás, para ser elegante eu estou dizendo isso, porque essa legislação ela não acompanha o que é necessário do ponto de vista da implementação e consolidação do Sistema Único de Saúde. Então, o Conselho ele tem esse papel formal da aprovação dos planos, ele deve aperfeiçoar esse seu papel, inclusive com mais autonomia, com mais possibilidade de reprovação ou de mudanças, de provocar mudanças nesses planos que são gestados no interior das esferas governamentais, mas ele deve ir além, né? E eu acho que é nesse rumo que nós estamos apostando, né? Uhum. Queria colocar que é luta política, né? Então, colocar de uma forma absoluta o poder deliberativo, só se a gente não tivesse no Brasil. Acho que eu brincar um pouco que democracia também é essa participativa. Mas é lógico que a gente, e ainda que não tenha determinadas resoluções do Conselho, né, não tenha a assinatura, o aval, né, do ministro, mas a posição daquela esfera ela continua sendo afirmada. E o importante é que aquela posição do Conselho também seja assumida pelas entidades. Então, como luta política, ela se dá dentro daquela esfera e para além daquela esfera. Então, o poder nosso de incidir sobre a decisão do governo, ela não se reduz simplesmente àquela resolução ou recomendação vai ser assumida e incorporada pela gestão. E, às vezes, uma coisa que a gente analisava, numa determinada conjuntura pode não interessar a gestão, mas numa outra conjuntura ela vai ser referência. Então, eu queria colocar, que aí eu concordo também com a Ana nesse sentido, e a falar do Odorico, o maior desafio nosso, primeiro, eu acho que é permanentemente analisar a situação de saúde nesse país. Segundo, reafirmar o SUS para enfrentar os problemas históricos. E aí eu queria chamar a atenção, né, representando também o segmento dos rurais e a CONTAG, o quanto é preciso consolidar o SUS no interior do país e diminuir as desigualdades regionais. O Norte e o Nordeste precisam ser pensados de forma diferente. E, por último, queria colocar, né, o fortalecimento do controle social. Acho que, de fato, os conselhos municipais, a cultura política lá ela é muito mais do clientelismo, é uma relação muito mais intensa e cheia de conflitos, né? E para a gente também ser mais propositivo, mais mobilizador, né? E também dialogar mais com a expectativa da sociedade, é preciso que esses atores no município, né, sejam mais fortalecidos. Então, eu acho que tem, né, um desafio enorme pela frente, é uma agenda que a gente quer continuar afirmando, uma campanha que a gente vai lançar nesse contexto dos 25 anos, né, que a gente comemora o Sistema Único de Saúde, é a campanha reafirmando o direito à saúde, em defesa do SUS e do fortalecimento do controle social. Um aspecto importante nesse processo todo está dentro do nosso planejamento, que é a educação permanente para esse processo todo. Então, nós temos que ter uma educação permanente para todos, não é só para o trabalhador, nem para o gestor, mas principalmente o usuário, para que ele tenha condições de exercer seu papel deliberativo. A questão deliberativa, por si só, você reunir em Brasília 48 lideranças, independente do que sair daquela reunião, ela tem uma importância vital para o processo.
A deliberação, nós defendemos a deliberativa, mas a função de reunir uma CUT, uma CGT, um SEBS, a universidade, CONAS, CONASENS, movimentos, esse processo, ele se consolida pela presença das suas lideranças no Conselho. Então, eu não vejo como não evoluir um processo onde tem essa representação organizada. Além disso, nós temos ainda as comissões que assessoram esse processo todo de mobilização da sociedade. Então, para mim, é um movimento vivo, deliberativo, sim, um processo de construção do SUS através daquilo que nós estamos fazendo, que aí eu posso puxar o assado, a brasa para o meu assado. Os municípios é a única esfera de governo que cumpre, do ponto de vista constitucional, o investimento no setor saúde. Então, a crítica a fazer ao município, primeiro tem que pensar quem é que está colocando dinheiro no sistema, dentro do ponto de vista legal. Somos nós. Com certeza. Então, por isso que nós temos esse suporte e acreditamos que o município vai cumprir, como os estados estão começando a cumprir, e que o nosso movimento, agora liderado pelo Conselho Nacional do Saúde mais 10, vai fazer com que a União também coloque seus 10% no setor saúde. Dia 10 de abril, não é? 10 de abril, convocando todos, dia 10 de abril nós vamos fazer uma grande caminhada em Brasília, rumo ao Congresso Nacional, discutindo a questão do movimento. Aliás, é organizado por um movimento nosso do Conselho Nacional, junto com outras entidades nacionais, chamado Movimento Nacional em Defesa da Saúde Pública, onde está a OAB, onde está o Conselho Federal de Medicina, onde estão todos os movimentos sociais em busca do financiamento mais definitivo, mais fixo para nós, que é a União colocar os 10% das receitas brutas no setor saúde. Que, em última análise, é para isso que todos lutamos. É um SUS que possa ter um financiamento de acordo com as necessidades do seu sistema da população. Com o que todos nós sabemos que é profundamente bem-vindo na letra, no papel, mas que precisa desse financiamento para que se transforme em realidade, né? E que o Conselho tenha essa força de ser um protagonista, né? De demonstrar que essa pluralidade, né? Que ela se reflita nas discussões, entendendo os desafios que estão colocados, que não são poucos. Não são. Obrigadíssimo pela presença de todos vocês. Eu que agradeço. Obrigada, Renato. E se você quiser rever ou mesmo gravar esse programa, entre no nosso site www.canalsaude.fiocruz.br. Você pode acompanhar também o Canal Saúde no Facebook e no Twitter. O Sala de Convidados contou com a colaboração da NBR. E a gente se vê na próxima semana. Até lá!